Revisão da vida toda, vem entender comigo essa reviravolta que está acontecendo nos bastidores do STF. Vocês viram o nosso trabalho pessoalmente no STF, viram também os bastidores que algumas coisas eu ainda não posso trazer, mas já vou revelar em breve para vocês. Acalma o seu coração, tudo no momento adequado. Não podemos dar armas para o inimigo nesse momento tão delicado, né? Então a gente tem que saber também ter essa inteligência emocional e essa inteligência estratégica para atuar no momento certo, para a gente dar publicidade aos fatos no momento certo. E agora chegou a hora da gente pressionar, porque o governo foi intimado, presidente da República intimado, presidente da Câmara intimado e presidente do Senado, todos intimados para se manifestar na revisão da vida toda. E olha só o que o Medeiros, fundador da Força Sindical, né, atuando, presidente da Abrapa, Associação Brasileira de Aposentados, junto com Miguel Torres, que é o presidente atual da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que o Medeiros foi fundador e primeiro presidente. Então, olha só a história que a gente tem é, sendo reescrita tantos anos depois e esses dois protagonistas aqui dos embargos no STF. Olha, eu não tenho intenção de ferir direitos autorais, eu só vou pegar um trecho aqui para a gente poder analisar e estudar juntos e depois o vídeo completo vocês assistam no canal do Medeiros, beleza, pessoal? Acompanhe essa fala que eu já vou trazer as informações. Vou colocar também na tela aqui o STF, os votos, como que vai ficar tudo isso, tá bom? Voto de um ou de outro, ou tendências, mas nós vamos fazer o nosso papel institucional do último julgamento. Temos a esperança, ela está muito viva, porque os argumentos são muito fortes. Nós não podemos perder essa batalha e não vamos perder essa batalha. Essa é um compromisso nosso aqui da CNTM, é um compromisso da Força Sindical, é um seu compromisso para que a gente não deixar isso ir para trás. Com certeza nós vamos vencer. Você acha que todos, podem mudar a opinião de alguns membros lá do Supremo? Olha, nós vamos pedir audiência com todos os ministros, independente da gente já saber voto de um ou de outro, ou tendências, mas nós vamos fazer o nosso papel institucional de conversar com os ministros do Supremo e convencê-los da injustiça que está sendo cometida com os aposentados. Então, nós Então, pessoal, o vídeo completo, essa entrevista completa com Miguel Torres, né? Então, o fundador da CNTM entrevistando o atual presidente da CNTM, que opôs os embargos de declaração, com o apoio de muitos advogados, isso é verdade. O próprio Miguel Torres também fala isso na entrevista. Então, vocês acompanham lá o vídeo completo no canal do Medeiros, tá? Agora a gente vai para essa análise dos próximos passos da revisão da vida toda. Então, o que a gente tem? A primeira coisa que o Miguel Torres falou, né? Que ninguém vai andar para trás, que estão confiantes na vitória, que não tem dúvidas que vai dar certo. Eles só vão parar quando der certo, quando todo mundo receber os seus direitos. Isso já é muito bom porque mostra que estamos todos aqui no mesmo barco e todos com a mesma intenção. A vitória é a única coisa que nos interessa nesse momento. O segundo ponto é que, como eles são partes no processo, né, eles são parte legítima, eles puderam opor os embargos de declaração, eles são partes no processo, eles que entraram com essa ação 24 anos atrás, e eles entraram com a ação para defender o trabalhador brasileiro, para defender os direitos do aposentado e do trabalhador, e não para prejudicar como o STF vem fazendo, desvirtuando o objeto do processo, né? O objeto do processo é aquilo que está sendo discutido. E o STF entortou, assim, ó. Era isso que estava sendo discutido para defender ele. O STF entortou a discussão, né? Desvirtuou a discussão. E agora eles querem mostrar realmente como que pode ser, principalmente, efetuado o pagamento da revisão da vida toda. Por quê? Vocês viram que o Miguel Rodrigues falou. A gente vai marcar o agendamento com cada um dos ministros do STF. Eu já estou aqui me colocando à disposição, o que eu puder auxiliar, né, também estarei presente, seja fisicamente ou seja intelectualmente, ajudando. O que eu puder ajudar, eu já me coloquei à disposição deles, com certeza estarei junto para ajudar.
Aí, você pode se perguntar, né? Mas será que os ministros já não têm esse voto pronto, né? Será que a opinião dos ministros pode ser alterada? Bom, primeiro, possibilidade jurídica nós temos, porque voto de ministro pode ser alterado a qualquer momento. O voto de ministro aposentado, esse sim é mantido. Então, da Rosa Weber, por exemplo, que já foi favorável aos aposentados, esse está garantido. Agora, os outros ministros podem mudar de voto. Mas não só a possibilidade jurídica, né? A possibilidade fática, no mundo dos fatos, no mundo real. Manda real, professor Nakamura. Os ministros podem mudar os votos? Com certeza sim. Sabe por quê? Porque se a gente analisar aqui, pessoal, a gente não tem 11 votos diferentes. Nós temos 11 cabeças pensantes, né? 11 ministros que vão externar suas opiniões. Cada um, tudo bem, tem um modo de pensar. Mas você concorda comigo que, ó, a gente abrir desde do tema aqui 1102, tá? Que é a revisão da vida toda propriamente dita. Tema com repercussão geral e tudo mais, beleza. Ó, quando a gente abre aqui julgamento dos embargos, julgamento, né, no tema mesmo e tudo mais, ó, nós temos aqui o voto do relator, depois né, aqui teve o destaque, mas eu quero que você entenda isso aqui, ó. Acompanho o relator ou divirjo do relator e acompanho a divergência. Nos embargos de declaração aqui, né, que tinha iniciado o julgamento, depois teve o destaque do ministro Alexandre de Moraes, para a gente poder arrumar a casa. Mas, ó, acompanho o relator ou divirjo do relator e acompanho a divergência. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem 11 ministros, cada um votando de uma forma. Nós temos ministros acompanhando os outros ministros. Então, é totalmente possível você mudar o voto de um ministro, porque os outros ministros estão simplesmente acompanhando o voto dos outros ministros. Eu quero que você entenda que aqui, ó, na ADI, certo? Ó, tô com a ADI 2111 aberta. No mérito, né, no julgamento do mérito, ó, teve o relator Nunes Marques, depois vista do Zanin, aí acompanhou, mudou, tá aqui, voto vista. Então a gente não tem 11 votos diferentes, né? Na ADI 2111 nos embargos, ó, teve o voto do Nunes Marques, aí teve quem acompanhou o relator, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso acompanhou, mas apresentou ressalva. Depois, divergência, né? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, André Mendonça. Então, o que a gente tem aqui é que, se a gente mudar, por exemplo, né, o voto do ministro Nunes Marques, não quer dizer que automaticamente todo mundo vai mudar também. Mas isso vai exercer uma grande influência, com certeza. Então, você está entendendo que a revisão ela não está tão distante assim. Você está entendendo que nós podemos mudar só alguns trechos, alguns. A gente não precisa mudar o voto inteiro dos ministros, né? Então, ó, um voto aqui do Alexandre de Moraes, 28 páginas. Claro, o Alexandre de Moraes foi favorável. Mas aí a gente tem aqui o voto do ministro Nunes Marques, né? Presta atenção nesses pontos. A gente não precisa mudar o voto inteiro dele. E nem de todos os ministros. A gente precisa mudar um ponto só no voto aqui que eu vou trazer para vocês. Presta atenção nesse trecho do voto. Do ponto de vista material, também não há fundamento para. Deixa eu colocar na tela, agora que eu vi que não está aparecendo aqui. Aí, pronto. Do ponto de vista material, não há fundamento para declarar inconstitucionalidade. Então, a regra de 94 em diante é constitucional. O problema é que eles estão colocando essa regra como única, como uma força cogente. Ele fala, né, que a média de contribuições, né, claro que para uns vai melhorar, para outros vai piorar, só que quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer-se uma média, maior a representatividade desta. Então, quanto maior o número dos salários de contribuição, mais real vai ser essa média. Então, inclusive, salários anteriores a 94, que aí sim vai ser o que você contribuiu. A gente não quer
Ninguém aqui está falando para todo mundo receber o teto do INSS sem ter contribuído para isso. O que a gente está falando é que muitas pessoas contribuíram sobre 2, 5, 10, 20 salários mínimos e hoje estão recebendo um salário mínimo. Hoje estão recebendo 1 ou 2 salários, sendo que deveriam estar recebendo muito mais. Essa é a briga. Cada um recebeu o que tiver direito. E o ministro Nunes Marques, ele coloca alguns pontos que quase são favoráveis à revisão da vida toda. Porque ele fala, né, a média ali, né, tem que expressar aproximadamente a totalidade do conjunto de dados considerados. Ele fala que essa regra, né, ele fala que o valor do benefício tem que estar correlacionado com a média das contribuições. Então, quem vê só essa parte do voto dele, até pensa que ele foi favorável. Ele fala que o problema foi que a regra anterior só considerava, né, as últimas 36 contribuições em um período de 48 meses. Né? Então, basicamente, os últimos 3 anos dos últimos 4 anos. Né? Então, tinha gente, muitos segurados, aumentavam artificialmente seus rendimentos. Tinha gente que fazia acordo com o patrão para constar uma contribuição mais alta, tinha gente que fazia empréstimo no banco para poder contribuir mais, só nos últimos 3 anos. Então, por isso que veio a nova regra. A regra de transição falou, não, em vez de considerar só os últimos 3 anos, vamos considerar de 94 para frente, para proteger o segurado da inflação, e a outra regra coexistente, né? Então existiam 2 regras, incluindo salários anteriores a 94, e foi o INSS que não cumpriu essa lei. O Poder Legislativo fez as 2 regras na lei. Então, ele coloca aqui também, né, que ficou para o legislador a tarefa de definir o PBC, período básico de cálculo, é o período que vai ser tomado como base para o cálculo do seu benefício. A briga está aí. Então ele mesmo está falando que foi o legislador que teve essa tarefa, e não o STF, meus amigos, e nem o INSS principalmente. Então existiam 2 regras. Tá? Ele coloca isso. E ele fala que essa regra foi melhor, né, muito mais relevante do que apenas os últimos 36 salários de contribuição, porque realmente, senão, você tem pelo menos aí 15 anos de contribuição para se aposentar, entre outras regras, né? Mas aí você vai levar em consideração só 36 salários de contribuição, só 3 anos? Não tem como. Aí, ele coloca uma frase aqui que chama muita atenção. Ele coloca aqui, pessoal, né, uma questão de não violação do direito adquirido. Ele coloca também que era para proteger o segurado dos altos índices de inflação pré-plano real, né? Então antes de julho de 94. Então era para proteger o segurado. Só que ele coloca também que há uma dificuldade de recuperação de registros antigos. Esse aqui foi o argumento do INSS lá no tema 1102, 3 anos atrás. O INSS falou, olha, a gente nem tem como fazer os cálculos, né? Ele fala que não havia quase nada registrado em meio digital. Ele fala que tem erros e inconsistências de cálculos de benefícios. Ele reconhece isso, né? Então, o que ele está esquecendo é que o Sindicato dos Servidores do INSS, representado, né, na sustentação oral pelo advogado, o advogado do Sindicato dos Servidores do INSS. Então, quem trabalha no INSS também está a favor da revisão da vida toda. Tá? Não tenha dúvidas disso, porque o próprio advogado do sindicato falou que é possível sim fazer os cálculos da revisão da vida toda, até porque o INSS já absorveu muitas pessoas do regime próprio da União, né? Então, eles já tiveram que fazer muitos cálculos mais complexos do que a revisão da vida toda e conseguiram fazer. Então, você está percebendo que dá para derrubar, não o voto inteiro do Nunes Marques, não precisa nem lutar contra o voto inteiro. São alguns pontos que o Nunes Marques até parece favorável, ele até, né, poxa, quem só lê alguns trechos fala, rapaz, ele votou a favor. O problema que olha esse parágrafo aqui.
Ressalto que a maioria dos ministros entendeu presente a interseção entre as ações do recurso extraordinário, da revisão da vida toda e das ADIs. E embora estejam pendentes de exame os embargos de declaração nesse paradigma, no tema 1102, ele reconhece que ainda serão julgados embargos lá no tema 1102. E ele considerava mais bem posta a discussão nesse paradigma. Deixa eu ler de novo essa frase para eu te explicar o que ele quis dizer. Embora estejam pendentes de exame os embargos de declaração nesse paradigma em que, num primeiro instante, eu considerava mais bem posta a discussão, o plenário compreendeu, devido ao voto do Luiz Roberto Barroso, que o artigo 3º possui força cogente, a força obrigatória. Então, vem comigo. Ele falou que está pendente os embargos no tema 1102. Estão pendentes os embargos. Ele falou que ele mesmo considerava mais bem posta a discussão lá no tema 1102. E você sabia que o STF voltou a julgar essas ADIs em 2023, no ano passado, e na última semana de novembro e na primeira semana de dezembro teve o julgamento virtual das ADIs e 7 ministros, incluindo Nunes Marques, eles votaram para que as ADIs 2110 e 2111 não interferissem na revisão da vida toda. E esse é o voto atual do Nunes Marques, e ele ainda coloca que o tema 1102 estaria mais bem posta à discussão da revisão da vida toda. Ou seja, tem que discutir lá no tema 1102, não é na ADI. Então, hoje, agora completando, estamos em novembro de 2024, né? Agora completando um ano, mas no finalzinho do ano passado, o Nunes Marques e, né, completando 7 ministros do STF votaram para as ADIs não interferir na revisão da vida toda. Aí veio Gilmar Mendes e o Barroso, colocaram a ressalva da força cogente, e aí os outros ministros mudaram de opinião, inclusive a Carmen Lúcia, que tinha votado a favor dos aposentados. Duas perguntas que eu te faço. Primeira, o que mudou de novembro de 2023 para março de 2024? 4 meses. O que mudou? O que foi conversado? Quero saber a sua opinião. Segunda dúvida. Se mudaram esse entendimento de não poderia interferir, isso pode ser mudado de novo. Por quê? Pode até interferir, mas garantindo o direito adquirido do aposentado. A gente não precisa derrubar o voto inteiro deles, pessoal. E cada ministro tem o seu voto, mas vocês estão vendo que você ter o direito ao voto não quer dizer que você necessariamente vá redigir um voto. Às vezes, você simplesmente vai acompanhar o ministro. Então, a gente mudando o posicionamento, seja do Barroso ou do Nunes Marques, isso já vai, como um efeito dominó, já vai, não automaticamente, mas já vai influenciar de forma muito forte o voto dos outros ministros. Isso acontece em várias ações. Tem gente, o relator geralmente ele tem um protagonismo, ele tem um papel mais importante. Então tem gente que na revisão da vida toda está como protagonista, né? O próprio Alexandre de Moraes, aqui o Nunes Marques por ser relator das ADIs e o Barroso por ter colocado essa força cogente, mas às vezes nos outros processos eles, né, só acompanham os outros ministros. O que está em pauta aqui é a revisão da vida toda, que é o tema 1102, e as ADIs estão interferindo no tema 1102. Então, que interfiram de modo positivo, que interfiram de modo a assegurar o direito do aposentado. No mínimo, o direito adquirido de quem já se aposentou, de quem já está comprovado que foi prejudicado pelos aposentados. Então essa fala do Miguel Torres e do Medeiros faz total sentido. Por quê? Porque, claro, a gente tem que convencer os ministros, mas agora, com o poder legislativo e executivo também na discussão, a gente sabe que a gente pressionando os políticos, mostrando que é possível
o pagamento da revisão, que não é esse número aí de 480 bilhões, nada disso, muito menos, aí os próprios ministros vão poder colocar essa ressalva também. Falar, olha, então dá para pagar sim, dá para pagar sim. Encerrem o julgamento, tira a suspensão dos processos, volta a pagar o reajuste, paga o reajuste pelo menos dos aposentados. E depois a gente vê a questão de atrasados. Mas paga esse reajuste. O aposentado está passando fome. A briga maior, a briga mais urgente, né, que a gente precisa de uma resolução urgente, é do reajuste. Os atrasados, a gente sabe, se for entrar em precatório acima de 60 salários mínimos, é só dali 2 anos e tudo mais. Beleza, beleza. A gente vai discutir isso aí depois. Só que pelo menos o reajuste a gente precisa ainda para esse ano. Então, pode ver que o próprio Miguel Torres falou, revisão da vida toda está mais viva do que nunca. Por quê? Porque agora está na mão também, né? Tá todo mundo vendo que o presidente Lula foi intimado, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi intimado, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi intimado. Tá todo mundo vendo isso. A mídia escancarou, a população está vendo isso. E era esse ponto que a gente queria chegar. Essa pressão que a gente queria. Porque agora, se o Lula quiser negar a revisão da vida toda, ele vai ter que falar com os brasileiros. Ele não vai poder já, né, deixar de se manifestar. Ele vai ter que manifestar, ele vai ter que falar para todo mundo que ele não quer pagar, então. E aí, a gente sabe, né, a influência política fala muito alto. E chegou a hora do pagamento da revisão da vida toda para os aposentados. Principalmente porque não é aquele número de 480 bilhões. Ninguém quer quebrar o Brasil. E você pagando os aposentados, você vai movimentar a economia brasileira. Você vai melhorar a economia e não piorar. A gente tem que saber ver o lado certo da questão. Eu fico por aqui, fico feliz de poder trazer essas informações, de poder explicar essas informações. E eu quero você aqui comigo nessa luta. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima.